Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje eu gostaria aqui de pautar a questão da raiva. Talvez muitos de vocês já tiveram esse condicionamento, ou então alguém está passando por esse processo, e eu vou compartilhar o meu processo, né, em correlação a essa finalidade de emoção que nós sentimos, e como que eu transcendi tudo isso, e um pouco de como que eu utilizo. Seria quase um exercício para você estar atribuindo aí no seu dia a dia, quem está vivenciando essa situação, e na real, como através da minha ótica, como que eu enxergo a você utilizar a questão da emoção raiva numa situação realmente em prol, positivamente na sua vida, né? Porque muitas das vezes a gente tem emoção de raiva diante de alguma situação de terceiros, ou pode ser algo pessoal, provocativa, talvez. Mas vou colocar situações que ocorre raiva, geralmente. Pode ser você sentir uma raiva diante do trânsito, de repente você está dirigindo, situações muito cotidianas de raiva vem gerada aí da questão do alto índice de muito estresse que ocorre. Mas assim, as situações que eu mais presenciei na minha vida pessoal foi sentir a questão da raiva como algo de ataque, algo muito negativo. Por exemplo, situações de trânsito, alguém me fecha, sentia raiva. Pô, o cara me fechou, então vamos atacar, tipo, ataque. E aí a gente vai conseguindo sentir tudo isso. E aí, esses exercícios que eu vou passar para vocês vai ser quase um exercício assim para ser praticado, que vai te trazer mais tranquilidade, vai trazer você mais ficar de boa, sabe, assim, sem importar muito, assim. Não quer dizer não importar, mas pelo menos controlar na medida do possível, para com que você transcenda a situação, né? E possa, depois do ocorrido, fazer um discernimento. É como se fosse um mastigar, assim, do processo, daquele momento que você vivenciou, presenciou, e aí você encaixar, né? Por exemplo, toda a situação que ocorreu dentro desse dia de hoje foi pesado, foi, né, conturbado de repente, né? Às vezes ocorre raiva não só no trânsito, mas eu coloquei exemplo do trânsito, mas eu coloco o exemplo também diante de uma situação de trabalho, que talvez possa ocorrer situações nas quais possamos sentir raiva de alguma coisa, ou nos colocarmos em uma situação que imaginamos que uma pessoa fez algo intencional ou proposital para nos atingir. Aí talvez venha o gerar raiva dessa condição. Um exemplo. Então, assim, e o que fez mudar, pessoal, assim, completamente, assim, um pouco da situação, né, de inúmeras emoções, né, que eu sentia, era muito a questão que envolvia, assim, era
era quando eu dirigia muito, né? Eu moro na capital, é uma grande metrópole e assim, mega ultra acelerado já da natureza da cidade. Então eu vivia constantemente assim, presenciava diversas situações mediante ao trânsito, que é normal, né? Todo mundo tá ali tendo que fazer o seu corre, que ninguém escapa disso. Então aí diversas situações assim que eu tentava também devidamente inserido, né, no corre, fazia desse processo o acontecimento do fato. E aí depois os anos foram passando e aí eu fui mudando um pouco, né, o meu modo de pensar e também o meu modo de agir, de certa forma, em não aplicar mais, sabe, os hábitos de ficar dirigindo um veículo, sabe. Foi uma coisa assim que no início foi até um pouco assim desafiador, porque a mudança ela traz isso, né, para nós assim, nessa questão. Mas aí fui insistindo na questão, né? Por exemplo, de largar o carro, né, e poder andar um pouquinho mais aberto para o mundo, assim, no sentido de utilizar mais transporte público, porque eu começava a entender o porquê que eu sentia tudo isso, né? O poder da raiva, que depois eu transcendi. Como que eu poderia usar raiva dentro do lado positivo da vida, né? Porque antigamente só vinha raiva do sentido negativo, era a polaridade negativa, né? Então eu falei assim, tá acontecendo algumas coisas que não são tão legais e eu precisaria transcender essa ação para uma causa boa. Então, qual que é o exercício, né, que eu vou passar aqui para vocês? E já de antemão eu gostaria muito de deixar aqui, né, se realmente todo esse diálogo que a gente constrói aqui for positivamente na sua vida, que você faça só uma gentileza, passe esse vídeo adiante para de repente um amigo que esteja precisando de ter essa troca, né, e as minhas vivências, experiências e tal, possa compactuar de uma forma boa, né? Então já passa o vídeo para frente, também já vai ajudando a gente, né, a fortalecer nosso trabalho aqui, tá bom? Então, aí o que acontece? Eu ficava martirizando, assim, né, um meio para eu mudar, assim, a emoção, mas ao meu favor, porque você pode utilizar a raiva ao seu favor, beneficamente falando, de uma forma saudável. Aí você vai perguntar, mas como, Massaki? É uma emoção que a gente não controla e quando eu sinto, eu sinto. Sim, você sente, eu concordo. Mas como é que você tem que usar raiva? Você tem que usar raiva, meu amigo, para quando você quiser executar uma atividade que você tanto busca. Eu vou explicar como. Por exemplo, você busca algo na sua vida para você melhorar? Pode ser uma habilidade. Beleza, bom dia. Pode ser uma habilidade, pode ser um sonho que você tem. Aí você vai colocar raiva ao seu favor nessa ocasião, meu amigo. Você não vai colocar raiva mais no próximo. Você elimina a raiva de colocar coisa no próximo. Você entendeu? Você vai tirando, você vai transcendendo. Você vai mudando toda uma linhagem e vai entendendo como é que funciona uma emoção pro lado positivo. Por exemplo, assim,
Eu não sei construir uma casa. Eu nunca lidei com alvenaria. Mas eu vou colocar raiva. Sabe, eu coloco raiva. Tipo, meu, a criança, quando ela tá tentando aprender a andar de bicicleta, eu não sei se vocês já tentaram ensinar uma criança a andar de bicicleta. E aí a criança, ela começa a ter aquelas quedas de lado. Porque você tirou a rodinha. Aí ele fala, não, coloca a rodinha, pai. Coloca a rodinha, tio. Aí ela fica pedindo. Aí você vai falar assim, não. É o seguinte, você pedalou com rodinha 2 meses. É sem rodinha. Pra você conseguir aprender. Você fala pro menino, pra criança. Aí ela vai. Começa a pedalar. Pá, ela cai de um lado, ela cai do outro, ela arrebenta o joelho. Você sabe o que começa a acontecer? Ela começa a criar uma raiva, mas assim, é uma raiva porque, assim, é uma raiva positiva a criança sente. Ela sente uma raiva porque ela tá mentalizando que ela vai andar de qualquer jeito, cara. Você entendeu? Ela vai sair ali andando de bicicleta, pedalando, custe ao que custar. Se você pegar um adulto, como eu já fiz isso na prática, teve uma vez uma senhora, ela falou assim, eu nunca vou conseguir andar de bicicleta. Eu falei assim, será? Mas já tentou? Dela, não, eu não tenho equilíbrio, porque eu nunca andei de bicicleta. Só que olha como é que muda a situação. Não é que é impossível, mas fica mais difícil. Mas por quê? Porque não é que fica mais difícil por conta da não insistência da pessoa. Fica difícil por essa essência de transcender a questão da emoção. Por quê? O que acontece? A criança, ela, da natureza da criança, o espírito infantil, ela tem isso muito bem apurado, afinco nela. Por exemplo, ela entende, mesmo inconscientemente, mas ela entende a raiva no sentido positivo. Ela chega até chora. Sabe assim, ela olha pra tua cara assim, as lagriminhas caem. As lagriminhas caem assim. Mas ela não tá chorando porque ela não tá conseguindo. Ela tá chorando e mostrando pra você que você vai conseguir, ela vai conseguir, entendeu? Assim, você que tá ali ensinando ela alguma coisa, ela começa a cair a lagriminha e ela começa ela até dá um sorrisinho. Ela cai, a lagriminha cai, mas ela dá um sorrisinho, tipo assim, que tipo, ela tá com raiva. Você entendeu? Você consegue enxergar a raiva na criança, entendeu? Aí você enxerga a raiva nela assim. Beleza, e ela vai indo. Depois o choro some automaticamente. E aí ela vai pedalando, vai cair mais vezes, tal, cai do outro lado, levanta e vai. Aí ela vai entendendo, graduativamente ela vai entendendo esse poder positivo da raiva. E aí chega num determinado ponto, mais um mês e meio, 2 meses, não importa, aí vai muito de variável, né, de situação, de pessoa para pessoa. Ela começa a andar, pedalar, vai sozinho já. Aí você só vai acompanhando. Você vai acompanhando tal, o processo, né? E aí, ela fez automaticamente isso, certo? Só que, conforme os anos passam, perdemos a essência que nunca deveríamos perder, que é exatamente essa daí, do entendimento de como que uma criança faz natural no fluxo. Ela faz isso no natural dela, né, a criança. Só que a gente vai desaprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo que a gente deveria ter isso, mas assim, de forma assim, planejada. Então, uma das coisas assim, pra quem tá no estágio ainda de enxergar a raiva de forma negativa, cara, eu vou passar um exercício aqui que, me ajudou demais quando eu tava dirigindo, sabe? Eu dirigia muito em grandes fluxos, centros muito movimentados. As pessoas queriam, às vezes, me fechar, ou então queria acelerar.
né? Tem aquela situação que você tá ali de boa. Isso daí pode servir até pro Uber. Se vocês aí conhecerem alguma pessoa que faz atividade com Uber, passa o vídeo pra eles, porque talvez pode colaborar com os caras do Uber, com o taxista. Não, o taxista tá o dia inteiro. Meu, quem trabalha com o carro sabe do que eu tô falando. Pô, você fica 12 horas dirigindo em prol de uma atividade de trabalho. Então, como que eu fazia na época, assim, pra mudar? Mano, ficar mais de boa, sabe assim? Não esquentar muito com essa emoção que vem natural pra gente. O cara eu tava de boa dirigindo, do nada, o cara queria passar na frente, mas é muito trânsito, né? Então aí, meu, acelerando, buzinando na traseira, não vai resolver nada. Mas assim, se a pessoa insiste tanto, abre a passagem. E aí eu mentalizava assim, ó. Eu vou dar uma analogia que vai ficar bem legal aqui pra vocês entenderem, né? Como que funciona o lance da raiva. E como que vocês transcendem a raiva pro lado bom, positivo. Então é assim, ó. Talvez quem tem família assim, né, e junta uma galera, sabe que todo mundo às vezes quer usar o banheiro, né? Se liga nessa analogia que foi isso que eu utilizei para neutralizar toda essa emoção. Às vezes você tá ali, almoço de família, num domingão, juntou lá tuas tias, juntou todo mundo, os primos e tal. Tá todo mundo, uma galera. Aí, tem uma pessoa no banheiro, certo? Tá usando o banheiro lá. É um banheiro só na casa, tá? Um banheiro só. E aí, você tá ali conversando com o pessoal, dando umas risadas, pá, trocando uma ideia legal com o pessoal. Aí começa a dar um revertério em você, começa a dar dor de barriga, caganeira, certo? Aí você vai no banheiro, aí tá seu primo lá no banheiro. Aí você bate na porta assim, ô primão, puta, mano, eu dá pra usar o banheiro aí, cara? Daí ele, o que acontece? Às vezes pode ser que ele possa falar, não, pera aí, primo, você tá com caganeira? Eu tô com caganeira, cara. Aí, não, pera aí, mano, rapidão. Aí ele, o que a pessoa faz? Pô, meu, ela abre o caminho pra você ir lá no banheiro usar o trono. A pessoa preocupa, por exemplo, que a pessoa que tá ali, que tava usando, meu primo, ela se preocupou, tipo, em alguma coisa, em pensar assim, falou, puta, mano, caralho, mano, que meu primo tá me acelerando? Por quê? Não, né? Ele simplesmente ele abre o caminho assim, ó, abre a passagem e cede o trono. Aí o que acontece? Eu comecei a utilizar isso na minha vida, assim, por exemplo. Eu mentalizava como? Pô, o cara tá me acelerando? Tá buzinando na minha traseira aqui com o carro? Ou então me fechou? É porque ele deve estar com pressa. Ele deve estar com o quê? Caganeira. Tá com caganeira, desinteria. Aí eu abria, sabe? Deixa o cara aí de boa, porque o cara tá com caganeira. Você entendeu? Então assim, quando vocês ocorrerem uma situação mediante a essa situação, mentaliza assim, ó, que tipo, a pessoa que tá ali acelerando você é porque ela só tá com caganeira, cara. E aí, de boa, abre o espaço, cara, pô, dá um sorriso, dá um joia pro cara, dá um bom dia, fala, mano, ótimo dia, amigão. O cara te xingou de graça, assim, no trânsito ou qualquer lugar, cara. Tipo, sei lá, pode ser até dentro de um depósito, num galpão. Às vezes você tá ali de boa, sabe, fazendo tua parte ali, aí alguém vem, aí você fala, você mentaliza, não precisa falar pra pessoa, mas fala, pô, o cara tá com caganeira, né, meu? Tipo, ele precisa dar uma cagada lá e tal, rápido, né? Beleza, cara. Pô, ótimo dia aí, pô, da hora. Tá tudo certo aí, meu? Mas posso ajudar em alguma coisa? Pô, beleza, cara, tranquilo. Aí você neutraliza, aí você começa a entender que a emoção que talvez você
possa ser impactado, só vai ficar ruim para a própria pessoa, para que seria nós mesmo. Não resolve de nada, né? Então é isso aí, foi hoje, galera, foi mais um bate-papo assim para dar essa citação e poder compartilhar um pouquinho como que vocês podem estar lidando com essa emoção que é a raiva, beleza? E transcender ela para uma raiva que seria a raiva positiva, que é o que ajuda. A raiva positiva ela é muito benéfica, porque ela te dá um combustível para você realmente encarar todos os seus desafios diários, inclusive, certo? Então é isso aí. Esse foi mais um diálogo aí do Massacre. Espero ter colaborado com todos, que vocês possam compartilhar, principalmente para as pessoas que talvez possam estar passando situações como essa e tantas outras que nós vamos estar debatendo aqui, beleza? Um forte abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!